E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um filósofo super importante. O nome dele é Francis Bacon. Isso mesmo, Francis Bacon. Vocês não ouviram errado, não. Bacon, além de ser um tipo de carne, também é o nome de um filósofo inglês muito importante, que faz parte de uma corrente filosófica chamada empirismo. É um dos principais representantes ao lado de John Locke e de David Hume. Bem, o Francis Bacon, ele é famoso por ter escrito, né, uma teoria da ciência que tinha um objetivo nada modesto, né? Ele só queria tombar o Aristóteles, só isso. Aristóteles escreveu um livro chamado Organon, e o Bacon escreveu um livro chamado Novo Organon, em que ele quer criar uma teoria da ciência, porque é isso que era o objetivo da maior parte dos filósofos modernos, né? E também na antiguidade, né? Como criar um método científico seguro. Nesse sentido, podemos falar que a ideia dele se aproxima de temas atuais, como por exemplo a ideia de fake news. Porque está querendo separar, criar um recurso, um método, para separar mentira de verdade. E aí, né, ele cria a teoria dos ídolos, para explicar certos tipos de procedimento que a gente adota normalmente, né, no nosso dia a dia e tal, para formular nossas opiniões, que não correspondem à realidade das coisas. Porque Bacon parte do pressuposto de que o conhecimento ele deve necessariamente derivar dos nossos sentidos. Retomando o que a gente já viu aí outras vezes, esses sentidos são tato, visão, paladar, enfim, nossos 5 sentidos. É através deles que se constrói conhecimento. E o Bacon vem nessa linha. E ele fala, cara, por conta da racionalidade, a gente acaba cometendo equívocos e vendo as coisas todas distorcidas. E aí ele cria essa teoria dos ídolos, ele aponta 4 tipos de idolatria que comumente a gente usa e que meio que turva a nossa mente, faz a gente pensar errado. A primeira dessas formas, né, seria a ideia do ídolo da tribo. O que é esse ídolo da tribo? Conceitualmente falando, são limitações próprias da nossa concepção, nossa forma de ver o mundo enquanto ser humano, que faz a gente distorcer as coisas. Ou o senso comum, vai. Como assim? Veja bem, é próprio do ser humano, né? Como já diria Fernando Pessoa, né? Pensar que a nossa região, né? O pedaço da realidade que a gente enxerga é o melhor de todos. Como ele diz, né, uma frase célebre, o rio da minha aldeia é mais importante do que o rio Tejo. O rio Tejo é o maior rio de Portugal, né? O que pertence à nossa realidade imediata seria algo melhor do que o resto, porque o resto eu não conheço. Qual é a importância do rio Nilo para mim? Nenhuma. Ele está longe. Ou o rio Amazonas mesmo. Então eu tomo o meu rio como o rio mais importante de todos. E o ser humano é assim, ele é passional, né? Então, você vê, por exemplo, um maluco dizer que o cachorrinho dele é o mais bonito, ou pior, ele vai dizer que o político que ele votou é o melhor que já teve em todos os tempos, sendo que ele não conhece praticamente nada de nada além do cara que ele votou. Mas ele está convicto, ele está convencido de que o cara que ele votou é o melhor de todos. Então, esse que é o tal do ídolo da tribo. Você não tem noção de todo, aí você pega algo imediato, mais próximo do que você já viu, né, como melhor, sendo que você não conhece. Bom, aí depois ele fala do ídolo da caverna. Essa caverna é uma alusão à caverna do Platão. Ele está remetendo a ideias que você pega, né, de outras pessoas para formar suas próprias opiniões e você toma aquilo como certo sem verificar. Vou dar um exemplo bem simples aí. Na pandemia, por exemplo, estava falando que o H1N1, que é a outra pandemia que teve há um tempo atrás aí, que não foi nem pandemia, nem ganhou esse status, ela era mais letal, ou seja, matava mais gente do que o Covid. Cara, tem estatística, isso é muito claro, se você pegar e ver,
que não é igual. O Covid é 30 vezes pior, pelo menos, porque isso é sempre revisto, né, pela ciência. Só que aí os caras vão reproduzindo isso daí, tal, na TV, na internet, no Zap, aí você toma isso como verdade e sai argumentando isso, como se fosse um fato. Isso não é um fato. Então é esse aí que é o tal ídolo da caverna. Tem um outro, terceiro tipo de ídolo, né, que o Francis Bacon fala, que é o ídolo do mercado, né? O ídolo do mercado é quando você pega uma palavra, um conceito, e toma isso para explicar uma coisa do mundo real. Só que ele não tem a conexão direta, porque as palavras às vezes nos enganam. Por exemplo, o Homem de Ferro existe no cinema, certo? O cara que voa lá e tal, o Superman também, tem lá no cinema. O chupa-cabras também é uma ideia que tem aí e tal, o pessoal fala, o bicho rodou aí, fez, aconteceu. O mesmo vale para Deus, por exemplo. Só que não há nenhum aporte no mundo material concreto que me permita afirmar sobre a existência dessas coisas. Então, o Bacon fala, cara, isso não está dentro do campo do conhecimento. É algo que está em outra esfera. Eu não posso tratar isso como se eu estou falando dessa estante. Entende? E aí, por fim, né, ele tem o quarto tipo de ídolo, né, que ele cria, né, que é o ídolo do teatro. Que a ideia é que você pega alguma coisa que você leu, uma ideologia, e toma aquilo como uma verdade absoluta só porque você leu. É aquele lance, né, cara? Você toma, por exemplo, a Bíblia como uma coisa que aconteceu e pronto. Aí às vezes você nem religioso é assim, mas você está procurando outras Bíblias, você lê outros livros e toma aquilo como uma verdade absoluta. E você tem tanta convicção, tanta fé que aquilo existe, que você deixa de refletir se de fato aquilo tem uma conexão com a realidade concreta. Você só repete com uma certeza absoluta, sendo que é algo que, como tudo, né, dentro do campo da ciência, né, deve ser verificado. Então você vê um monte de gente aí cheia de certeza porque viu em algum lugar que falaram de um texto, de uma teoria que ela é infalível. E cara, e a aplicação disso? E no mundo real? Será que é funfa? Será que dá certo? É isso que a gente tem que verificar. Vamos ver isso com mais detalhes na aula de hoje. Até mais. Tchau.